Na fase final da Segunda Guerra Mundial, a vitória aliada parecia uma questão de tempo. Contudo, esse tempo era medido em vidas humanas. Após os desembarques na Normandia e o rápido avanço pela França, as forças aliadas encontraram um novo tipo de obstáculo, um que não podia ser simplesmente contornado ou superado pela velocidade dos blindados. Eram defesas estáticas, planejadas com precisão alemã e construídas com o propósito único de infligir o máximo de baixas e paralisar qualquer ofensiva. Entre os exércitos que avançavam e o coração industrial e político do eixo, erguiam-se muralhas de concreto e aço, projetadas para sangrar os atacantes até a exaustão. Na Itália, o avanço era lento e brutal através do terreno montanhoso dos Apeninos. Ali, o marechal de campo Albert Kesselring havia estabelecido a linha gótica, uma série formidável de fortificações que se estendia de costa a costa. Não era uma simples linha de trincheiras, era um sistema defensivo integrado à própria geografia. Posições de metralhadoras e morteiros foram escavadas em encostas rochosas. Postos de observação foram estabelecidos em picos com visão dominante e casamatas de concreto controlavam as poucas estradas e vales que permitiam a passagem. Cada colina, cada cume, era uma fortaleza natural, reforçada por engenheiros alemães para se tornar um ponto de morte para a infantaria americana e britânica que tentava avançar. A artilharia de campo convencional tinha dificuldade em atingir alvos entrincheirados em ravinas ou no lado reverso das montanhas, tornando cada metro de progresso um exercício de alto custo. Mais ao norte, na fronteira ocidental da própria Alemanha, esperava um desafio ainda maior, a linha Siegfried, ou como os alemães a chamavam, o Westwall. Construída antes da guerra, era tanto uma ferramenta de propaganda quanto uma barreira militar. Estendendo-se por mais de 630 quilômetros, desde a fronteira com a Suíça até os Países Baixos, era um sistema de defesa em profundidade. Consistia em milhares de bunkers, casamatas e postos de comando, muitos interligados por túneis. À sua frente, estendiam-se vastos campos de barreiras antitanque conhecidas como dentes de dragão, fileiras e mais fileiras de pirâmides de concreto armado projetadas para deter o avanço dos tanques Sherman. Todo o sistema era coberto por campos de tiro cruzado de metralhadoras e posições de artilharia pré-calculadas. Para um soldado de infantaria americano em 1944, olhar para a linha Siegfried era encarar uma parede aparentemente intransponível. A doutrina militar aliada, baseada em poder aéreo e manobra de blindados, encontrava seu limite contra essas estruturas. Bombardeiros táticos lutavam para acertar alvos pequenos e bem camuflados. A artilharia de divisão padrão, como os obuseiros de 105 e 155 mm, embora eficaz contra tropas em campo aberto, tinham efeito limitado contra metros de concreto e terra compactada. Seus projéteis podiam danificar a superfície, criar crateras ao redor ou suprimir temporariamente os defensores, mas raramente conseguiam a penetração necessária para neutralizar uma casamata. O avanço estagnou, transformando-se em uma guerra de atrito sangrenta. A liderança aliada enfrentava um problema fundamental: como quebrar uma parede que parecia imune às suas ferramentas existentes sem sacrificar uma geração de seus soldados. A parede, para todos os efeitos táticos, era impenetrável. O ano era 1944. O ímpeto da invasão da Normandia, que havia varrido as forças aliadas pela França a uma velocidade notável, começava a encontrar uma resistência de natureza diferente. Na Itália, a progressão através da linha gótica não era uma batalha de manobras, mas um exercício lento e metódico de desalojar um inimigo entrincheirado. Da mesma forma, na fronteira oeste da Alemanha, a linha Siegfried representava o último grande obstáculo físico antes do coração industrial alemão. Essas não eram meras trincheiras cavadas às pressas, eram sistemas de defesa complexos e profundos, o resultado de anos de planejamento e construção. A estratégia alemã não era mais vencer no campo aberto, mas sim impor um custo proibitivo a cada metro de território que os aliados tentassem conquistar, esperando quebrar sua vontade de lutar. O conceito por trás dessas linhas era defesa em profundidade. Uma unidade de infantaria americana que atacasse uma posição na linha Siegfried não enfrentava apenas um único bunker. Ela se deparava com uma zona de morte cuidadosamente planejada. Campos minados canalizavam o avanço para áreas específicas, onde o fogo cruzado de múltiplas casamatas, posicionadas para se protegerem mutuamente, podia ser concentrado. Cada bunker era projetado para cobrir os pontos cegos dos seus vizinhos, criando um campo de tiro interligado que tornava qualquer aproximação direta uma missão suicida. A artilharia alemã, por sua vez, já tinha todas as rotas de aproximação e possíveis pontos de concentração de tropas mapeados e pré-calculados, permitindo barragens precisas e devastadoras com pouco ou nenhum aviso. Para a infantaria e os tanques americanos, isso significava que cada avanço era uma aposta de alto risco,
e cada metro conquistado era pago com um número elevado de baixas. As táticas convencionais que haviam servido bem aos aliados na França mostravam-se insuficientes. Os tanques Sherman, cruciais para o avanço rápido, eram detidos pelas barreiras antitanque de concreto, os dentes de dragão, que os forçavam a diminuir a velocidade e se tornarem alvos fáceis para os canhões antitanque ocultos. Na Itália, o terreno montanhoso já era um obstáculo natural para os blindados, limitando seu uso a vales estreitos e estradas que estavam, invariavelmente, sob a mira das defesas alemãs. O poder aéreo, outra grande vantagem aliada, também encontrava dificuldades. Os bunkers eram alvos pequenos, frequentemente camuflados e construídos para resistir a bombardeios. Além disso, o clima do outono e inverno europeu de 1944 limitava severamente o número de dias em que o apoio aéreo próximo podia operar com eficácia. Isso deixava a tarefa para a artilharia de campo e a infantaria. Contudo, as peças de artilharia padrão, como os obuseiros de 105 e 155 mm, disparavam projéteis de alto explosivo que eram eficazes contra tropas e estruturas leves, mas que simplesmente ricocheteavam ou explodiam de forma inofensiva contra metros de concreto armado e terra. O efeito era de supressão, forçando os defensores a se abrigarem temporariamente, mas não de destruição. Assim que a barragem de artilharia cessava para permitir o avanço da infantaria, as metralhadoras alemãs voltavam a operar. O resultado era um impasse estratégico sangrento. O avanço aliado havia desacelerado para um ritmo de atrito, uma guerra que lembrava as piores batalhas da Primeira Guerra Mundial. A liderança aliada compreendeu que, para romper esse impasse e evitar que a guerra se arrastasse indefinidamente, era necessária uma nova ferramenta, uma solução de força bruta capaz de fazer o que nenhuma outra arma em seu arsenal conseguia: demolir as paredes de Hitler. Diante do impasse tático na Itália e na fronteira alemã, a liderança aliada foi forçada a reavaliar sua doutrina e seu arsenal. A estratégia de manobra rápida, que funcionara tão bem nos campos abertos da França, havia se chocado contra uma realidade de concreto e aço. A guerra de movimento transformará-se em uma guerra de cerco, um tipo de conflito para o qual o grosso do exército dos Estados Unidos não estava otimizado. O alto comando percebeu que precisava de uma chave mestra, uma ferramenta específica projetada não apenas para danificar, mas para aniquilar as fortalezas que barravam o caminho. A solução não poderia ser mais do mesmo. Era necessária uma mudança fundamental na aplicação da força. A artilharia de campo padrão, composta principalmente pelos obuseiros de 105 e 155 mm, provou ser insuficiente para a tarefa. Esses sistemas de armas eram excelentes para suprimir posições de infantaria, destruir veículos leves e neutralizar baterias de artilharia inimigas em campo aberto. No entanto, contra os bunkers da linha Siegfried, seus projéteis de alto explosivo tinham um efeito meramente superficial. O termo usado nos relatórios de campo era que essa artilharia era incômoda para os defensores, mas não decisiva. Uma barragem podia forçar uma guarnição alemã a se abrigar por alguns minutos ou horas, levantando poeira e abrindo crateras no solo ao redor da casamata. Contudo, assim que o fogo cessava, os defensores podiam reocupar suas posições de tiro, praticamente ilesos dentro de suas conchas de concreto. Para quebrar a linha, era preciso mais do que um incômodo, era preciso a obliteração. A busca por uma solução levou os planejadores a reexaminar as capacidades de todo o arsenal americano. O poder aéreo tático, embora devastador em outras circunstâncias, também enfrentava limitações. Acertar um alvo pequeno camuflado como um bunker, a partir de um caça-bombardeiro em alta velocidade, exigia condições climáticas perfeitas e uma dose considerável de sorte. Bombardeiros pesados, por sua vez, eram imprecisos demais para esse tipo de trabalho cirúrgico e seu uso era mais adequado para alvos estratégicos maiores, como complexos industriais ou pátios ferroviários. O problema exigia a aplicação de uma força esmagadora em um ponto muito específico. A necessidade era clara: uma arma que pudesse lançar um projétil pesado suficiente para penetrar metros de terra e concreto armado, com uma trajetória balística alta que permitisse atingir o alvo em um ângulo quase vertical, atacando o teto, geralmente a parte mais vulnerável de um bunker. Precisava ter um alcance longo suficiente para operar a uma distância segura da artilharia de contrabateria inimiga, mas com uma precisão que garantisse que seus poucos e valiosos disparos atingissem o ponto exato. A resposta não viria de um novo modelo de rifle, nem de um tanque com canhão maior. A solução estava em uma categoria de armamento quase esquecida na era da guerra mecanizada: a artilharia de cerco pesada. E no inventário do Exército dos Estados Unidos, havia uma peça que se encaixava perfeitamente nessa descrição: um colosso de aço projetado para um único e brutal propósito: a demolição.
A resposta era o obuseiro M1 de 240 mm. Apelidado de Black Dragon por suas equipes, o obuseiro M1 não era uma arma comum. Era a materialização de uma lição aprendida nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, a de que fortificações modernas exigiam uma força igualmente moderna para serem superadas. Classificado como uma peça de artilharia de cerco móvel, era o sistema de artilharia mais pesado em serviço ativo no Exército dos Estados Unidos durante todo o conflito. Seu projeto, iniciado no final da década de 1930 e finalizado no início dos anos 40, era uma proeza da engenharia industrial americana, concebido para um único e brutal propósito: a demolição sistemática de alvos endurecidos. Analisar a anatomia do M1 é entender a escala de seu poder. O coração da arma era seu tubo maciço, com calibre interno de 240 mm, ou 9,45 polegadas. Este cano, por si só, pesava várias toneladas e era responsável por guiar o pesado projétil em sua trajetória balística. O mecanismo da culatra, na parte traseira do tubo, era um sistema de parafuso interrompido, robusto e projetado para suportar as pressões imensas geradas pela queima da carga de propelente. Operá-lo exigia um esforço físico considerável da equipe, que precisava abrir e fechar a pesada peça de aço a cada disparo. Para controlar a força violenta do disparo, o M1 contava com um sofisticado sistema de recuo hidropneumático. Este mecanismo, composto por cilindros hidráulicos e recuperadores pneumáticos, absorvia a energia do coice, permitindo que o tubo deslizasse para trás de forma controlada antes de ser retornado suavemente à sua posição original, pronto para o próximo disparo. Sem essa engenharia, a força do recuo simplesmente destruiria a própria arma ou a deslocaria de sua posição, tornando impossível qualquer tipo de fogo preciso. A base da arma era igualmente massiva. Ela se assentava sobre uma plataforma de tiro que precisava ser firmemente ancorada ao solo, muitas vezes exigindo que a equipe escavasse uma cova para garantir que a plataforma não se movesse 1 centímetro durante o disparo. A arma inteira pesava mais de 29 toneladas quando em posição de tiro. As fotografias de arquivo da época mostram a verdadeira escala do gigante. Soldados americanos, homens em plena forma física, pareciam pequenos ao lado da estrutura de aço. O obuseiro se elevava sobre eles, seu cano apontado para o céu em um ângulo agudo, preparado para lançar sua carga mortal a quilômetros de distância. Cada peça, desde os volantes de ajuste de elevação e direção até o maciço reparo que sustentava o tubo, foi projetada com foco na funcionalidade e na resistência. Não havia adornos ou concessões estéticas. Cada grama de aço tinha função de contribuir para a estabilidade, precisão e, acima de tudo, para a capacidade de suportar o castigo de seu próprio poder de fogo. Era, em essência, uma ferramenta industrial de destruição, uma máquina construída não para manobrar ou para combater outras armas, mas para desmontar, peça por peça, as estruturas mais fortes que o inimigo podia construir. Os números por trás do M1 eram a base de sua reputação, e eles eram assustadores. A eficácia da arma não residia em sua cadência de tiro, que era lenta, mas na força esmagadora de cada disparo individual. O elemento central dessa força era o seu projétil de alto explosivo M106. Cada um desses projéteis pesava aproximadamente 160 quilos, o equivalente ao peso de 2 homens adultos. Não se tratava de um bloco inerte de metal, mas de uma cápsula de aço espesso contendo dezenas de quilos de explosivo puro. Apenas o manuseio de uma munição dessa magnitude exigia equipamentos de elevação e uma equipe coordenada, ilustrando a escala da operação antes mesmo do disparo. Esse peso era fundamental não apenas pela carga explosiva, mas pela imensa energia cinética que o projétil acumulava durante seu voo. A capacidade de projetar essa massa a grandes distâncias era igualmente impressionante. O obuseiro M1 podia atingir alvos a mais de 20 km de distância, com algumas fontes citando um alcance máximo de até 23 km. Essa capacidade de longo alcance era uma vantagem tática crucial. Permitia que as baterias de M1 fossem posicionadas bem atrás das linhas de frente, fora do alcance da maior parte da artilharia de contrabateria alemã e protegidas de ataques diretos por terra. A partir dessas posições seguras, podiam sistematicamente bombardear as defesas inimigas com um grau de impunidade. Contudo, o verdadeiro segredo da eficácia do M1 contra fortificações não estava apenas no peso ou no alcance, mas na trajetória de seu projétil. Como um obuseiro, ele foi projetado para disparar em um arco balístico alto, enviando o projétil para cima, a milhares de metros de altitude, antes que ele começasse sua descida. Isso resultava no que os artilheiros chamam de fogo de mergulho. O projétil não atingia o alvo em uma trajetória rasa, chocando-se contra as paredes verticais e espessas de um bunker, mas caía em um ângulo quase vertical, atingindo o teto.
As fortificações da linha gótica e da linha Siegfried eram projetadas para resistir a impactos frontais, com paredes de concreto armado que podiam ter vários metros de espessura. Os tetos, embora ainda robustos, eram estruturalmente o ponto mais vulnerável. O M1 explorava essa vulnerabilidade com perfeição. Para uma arma de calibre tão grande e alcance tão longo, a precisão era surpreendente. Essa precisão não era obra do acaso, mas o resultado de cálculos balísticos complexos realizados por suas equipes altamente treinadas. Eles levavam em conta a distância, a velocidade e direção do vento, a temperatura do ar, a pressão barométrica e até mesmo a rotação da Terra para ajustar cada disparo. O objetivo não era saturar uma área, mas atingir um ponto específico, a estrutura de concreto de um posto de comando ou de uma casamata de metralhadora. O resultado no ponto de impacto era uma liberação de energia cataclísmica. Primeiro, o choque cinético dos 160 kg de aço viajando a centenas de metros por segundo atingia o concreto, gerando uma onda de choque que fraturava a estrutura de dentro para fora. Imediatamente depois, a carga de alto explosivo detonava, expandindo essa fratura inicial e desintegrando a fortificação. Era a força de um terremoto localizado, concentrada em um único ponto, transformando abrigos seguros em túmulos de concreto e aço. Essa era a aritmética da destruição, a combinação de massa, alcance e ângulo de impacto que transformou uma arma em uma ferramenta de demolição cirúrgica. Mas tanto poder tinha um preço, e esse preço era pago em uma das moedas mais valiosas da guerra, a logística. O obuseiro M1 era uma arma de cerco, e trazia consigo os desafios de uma era anterior, adaptados para o campo de batalha mecanizado do século XX. O desafio de mover o M1 era, de fato, imenso. Com seu peso total em posição de tiro excedendo 29 toneladas, a arma era simplesmente pesada demais para ser transportada como uma unidade única pelas estradas e pontes danificadas da Europa em 1944. A solução foi uma proeza de engenharia modular. O obuseiro precisava ser desmontado em duas cargas principais para qualquer deslocamento significativo. A primeira carga consistia no maciço tubo de 240 mm e no seu mecanismo de recuo. A segunda era composta pelo reparo, a base e os componentes da plataforma de tiro. Cada uma dessas cargas era transportada por um trator de artilharia pesado, geralmente um caminhão-máquina 6x6 de 7,5 toneladas ou um trator de alta velocidade M6. A chegada de uma bateria de M1 a uma nova posição não era a chegada de alguns canhões, mas sim de um longo comboio de veículos pesados. Além dos tratores que transportavam as duas seções de cada obuseiro, o comboio incluía caminhões guindaste, veículos de transporte de munição, caminhões de suprimentos e os veículos para a própria equipe. Era uma operação lenta e complexa, um verdadeiro circo logístico que se arrastava pelas estradas lamacentas e congestionadas que seguiam a linha de frente. Uma vez que o local de tiro era selecionado, um processo cuidadoso que exigia um terreno firme e nivelado, o trabalho de montagem começava. Esta não era uma tarefa que podia ser realizada em minutos, como com a artilharia de campo mais leve. A montagem de um único obuseiro M1 era um processo que levava horas e exigia a perícia de uma equipe altamente treinada de cerca de 16 homens. O primeiro passo era a preparação do terreno e a montagem da plataforma de tiro, que precisava ser perfeitamente estabilizada para absorver a força colossal do recuo. Em seguida, entrava em cena o caminhão guindaste, uma peça essencial do equipamento. O guindaste era usado para erguer o pesado reparo do seu veículo de transporte e posicioná-lo sobre a plataforma. O passo seguinte era o mais delicado, a união do tubo com o reparo. Pequenos trilhos de serviço eram frequentemente colocados no chão para guiar o transportador do tubo até a posição exata. Então, com uma combinação de força bruta, guinchos e a precisão do operador do guindaste, a montagem do cano, pesando várias toneladas, era cuidadosamente encaixada em seu berço no reparo. Cada movimento era deliberado e metódico. Um erro poderia danificar a arma ou, pior, causar ferimentos graves à equipe. Todo o processo era um balé mecânico, uma demonstração de força industrial e coordenação humana em pleno campo de batalha. Essa operação lenta e complexa contrastava fortemente com a natureza fluida da guerra que os aliados queriam travar. O M1 não podia simplesmente acompanhar o avanço dos tanques, ele precisava ser deliberadamente posicionado para resolver problemas específicos. Cada vez que a linha de frente avançava alguns quilômetros, todo o circo logístico tinha que ser desmontado, transportado e meticulosamente remontado, um esforço hercúleo que era justificado apenas pela capacidade única da arma de apagar do mapa os obstáculos mais difíceis. O primeiro teste real para o obuseiro M1 ocorreria em um dos teatros de operações mais desafiadores da Europa, as montanhas da Itália. No final de 1944,
O avanço do 5º Exército dos Estados Unidos havia sido detido pela linha gótica, uma obra-prima da engenharia defensiva alemã, supervisionada pelo marechal de campo Albert Kesselring. Estendendo-se pelos picos e vales dos Apeninos, esta linha não era uma barreira contínua, mas uma rede complexa de pontos fortes interligados, que aproveitava ao máximo a topografia acidentada para criar zonas de morte. As posições defensivas alemãs eram frequentemente escavadas diretamente na rocha de penhascos ou construídas no lado reverso das encostas, tornando-as quase invulneráveis ao fogo direto da artilharia de campo e difíceis de serem localizadas e atingidas por ataques aéreos. Para as tropas americanas no terreno, a situação era um impasse sangrento. Cada tentativa de tomar um cume ou um passo de montanha era recebida com fogo preciso e devastador de metralhadoras, morteiros e artilharia, cujas posições exatas eram desconhecidas. A artilharia de 105 e 155 mm, embora abundante, não conseguia atingir esses alvos entrincheirados com a trajetória necessária para neutralizá-los. Seus projéteis ou explodiam inofensivamente contra a face da montanha ou passavam por cima dos alvos escondidos no outro lado. O poder aéreo tático, limitado pelo clima de outono e pela dificuldade de identificar alvos bem camuflados, também não conseguia fornecer uma solução definitiva. O avanço havia estagnado, medido em metros e com um custo humano insustentável. Foi neste cenário que os primeiros batalhões de artilharia pesada, equipados com obuseiro M1 de 240 mm, foram desdobrados. A sua chegada marcou uma mudança fundamental na abordagem tática. Posicionados a muitos quilômetros atrás da linha de frente, fora do alcance da artilharia alemã, os M1 começaram a operar não como armas de supressão, mas como instrumentos de demolição cirúrgica. O seu valor imediato foi demonstrado pela sua capacidade única de executar o chamado fogo de mergulho. Graças ao seu elevado arco balístico, os projéteis de 160 quilos podiam ser lançados por cima dos picos das montanhas, caindo quase verticalmente sobre as posições inimigas que se julgavam seguras em vales e encostas reversas. O processo era metódico e eficaz. Postos de observação avançados, muitas vezes operando em condições perigosas, identificavam um bunker de comando, uma casamata de metralhadora ou uma bateria de artilharia inimiga que estava a paralisar um setor inteiro. As coordenadas eram transmitidas por rádio para a bateria de M1. Após os cálculos balísticos precisos, a ordem de fogo era dada. A quilômetros de distância, o impacto era devastador. Um único projétil era capaz de colapsar uma caverna fortificada ou silenciar uma posição de artilharia entrincheirada na rocha. Onde antes os alemães operavam com impunidade, agora enfrentavam uma ameaça que não podiam ver e contra a qual não tinham defesa. O batismo de fogo na linha gótica provou o conceito do M1. A arma demonstrou que podia alcançar e destruir alvos que nenhuma outra arma no arsenal aliado conseguia. Cada posição de alto valor eliminada pelo Black Dragon era um nó tático desfeito na teia defensiva de Kesselring. Embora a campanha na Itália continuasse a ser uma luta árdua até o fim, o obuseiro de 240 mm forneceu a chave para quebrar o impasse em pontos críticos, permitindo que a infantaria e os blindados finalmente avançassem através de brechas abertas não pela força bruta de um assalto frontal, mas pelo poder calculado e esmagador da artilharia de cerco mais pesada do exército. A sua reputação como um verdadeiro quebra-muralhas estava agora solidamente estabelecida. Dentro dos bunkers alemães, a confiança era alta. Para o soldado posicionado na linha gótica ou na linha Siegfried, a realidade da guerra era fundamentalmente diferente daquela vivida pela infantaria em campo aberto. Enquanto outros se abrigavam em trincheiras lamacentas ou crateras de bombas, estes homens viviam e lutavam dentro de estruturas projetadas para lhes conferir uma sensação de permanência e invulnerabilidade. Guarnições protegidas por metros de terra compactada e concreto armado sentiam-se, com razão, seguras. A própria arquitetura de suas posições era um fator psicológico poderoso. Essas não eram defesas improvisadas, eram o resultado de anos de planejamento e construção, monumentos à engenharia defensiva alemã. A espessura das paredes e dos tetos era medida em metros, não em centímetros, e o concreto era reforçado com uma densa malha de vergalhões de aço, um sistema projetado especificamente para absorver e dissipar a energia cinética dos projéteis de artilharia conhecidos na época. No interior dessas fortalezas, uma rotina se estabelecia, isolada do caos imediato do campo de batalha. A vida era compartimentada e previsível. Havia horários para as refeições, para a manutenção das armas, para os turnos de vigia nas frestas de observação e para o descanso nos beliches de aço. Essa normalidade controlada criava uma barreira mental contra o perigo exterior. Os sons da guerra eram filtrados pela massa de concreto, tornando-se distantes e abafados. As guarnições alemãs estavam, de fato,
habituadas ao som da artilharia aliada. Os impactos dos obuseiros de 105 e 155 mm eram eventos diários, parte da paisagem sonora do fronte. Quando um projétil desse calibre atingia as proximidades, o efeito dentro do bunker era um baque surdo, uma vibração que percorria o chão e as paredes, talvez fazendo cair um pouco de poeira do teto ou balançar uma lâmpada pendurada. Era um incômodo, uma interrupção momentânea em uma partida de cartas ou em uma conversa, mas raramente era uma ameaça existencial. Essa experiência repetida reforçava a crença na superioridade de suas defesas. Os soldados haviam testemunhado inúmeras barragens de artilharia que resultaram em pouco mais do que crateras no terreno circundante. Eles viam a terra revirada e as árvores estilhaçadas do lado de fora, enquanto dentro de sua concha de concreto, permaneciam ilesos. Para eles, a artilharia inimiga era um ruído de fundo, uma tempestade passageira e previsível que se podia simplesmente esperar passar. A doutrina e a propaganda alemãs também desempenhavam seu papel, exaltando a linha Siegfried como uma muralha inexpugnável que protegeria o solo pátrio. Essa confiança não era, portanto, fruto de arrogância ou ignorância, mas uma conclusão lógica baseada em sua experiência direta e na física tangível de seu ambiente. Eles contavam com a solidez de suas fortalezas, uma fé depositada nos cálculos de seus engenheiros e na resistência comprovada do aço e do concreto contra tudo que os aliados haviam, até então, lançado contra eles. Então, vinha um som diferente. Não era o estalo agudo ou o assobio familiar da artilharia de campo, eventos sonoros aos quais os defensores já estavam acostumados. O que chegava primeiro era um baque grave e profundo, uma perturbação de baixa frequência que parecia originar-se não de um ponto específico no campo de batalha, mas do próprio horizonte. Quase simultaneamente a este som distante, o ar vibrava. Era uma ressonância física, uma onda de pressão sutil, mas perceptível, que percorria o solo e as estruturas de concreto, sentida mais do que ouvida. Para uma guarnição experiente, essa combinação de um som abafado e uma vibração física era um sinal anômalo, a indicação de que uma energia imensa havia sido liberada a uma grande distância. E então, vinha o silêncio. Não era calmaria após uma barragem, mas um intervalo tenso e carregado de expectativa. Segundos se passavam, cada um se esticando em uma contagem que parecia não ter fim. Essa pausa era a assinatura inconfundível do obuseiro de 240 mm. Era o tempo de voo de um projétil de uns 60 quilos, lançado em uma parábola balística que levava a quilômetros de altitude, muito acima do alcance da audição. Durante essa descida, o projétil viajava mais rápido que a velocidade do som, aproximando-se de seu alvo em completo silêncio. Para os homens no interior do bunker, esse intervalo era um tempo longo demais, um período suspenso onde a causa, o disparo distante, já havia ocorrido, e o efeito era inevitável, silencioso e iminente. E então, o mundo explodia. O impacto do projétil de 160 quilos era um evento físico em duas fases. Primeiro, a transferência de pura energia cinética. A massa de aço, viajando em alta velocidade, atingia o teto de concreto armado, não para explodir na superfície, mas para penetrar. A força do choque inicial era suficiente para pulverizar as camadas externas de concreto e gerar uma onda de choque que se propagava pela estrutura, criando fraturas internas e fazendo com que o lado de dentro do teto se estilhaçasse em um efeito conhecido como spalling, lançando fragmentos de concreto como metralha dentro do próprio bunker. Imediatamente após essa penetração inicial, a espoleta de retardo do projétil M106 ativava a carga principal de alto explosivo. A detonação, ocorrendo no interior da laje de concreto ou logo abaixo dela, liberava sua energia de forma contida, multiplicando seu efeito destrutivo. O resultado visível externamente era instantâneo e cataclísmico. A fortaleza inimiga não era apenas atingida, ela se erguia em um cogumelo de poeira, concreto pulverizado e aço retorcido. A explosão, canalizada para baixo e para os lados, desintegrava a integridade estrutural do bunker. Onde antes havia um teto de concreto com metros de espessura, agora se abria uma cratera irregular e fumegante, expondo os compartimentos internos, agora preenchidos por escombros. Portas de aço, pesando toneladas e projetadas para resistir a explosões convencionais, eram arrancadas de suas dobradiças de aço forjado e arremessadas a dezenas de metros de distância como se fossem de papelão. As frestas de observação e os ninhos de metralhadora, antes as partes mais perigosas da estrutura, simplesmente deixavam de existir, engolidas pela cratera ou soterradas sob o peso do próprio teto desabado. A onda de choque da explosão se propagava pelo solo, um tremor de terra localizado que podia ser sentido a centenas de metros de distância. Dentro do bunker, no instante do impacto, a transição da segurança para a aniquilação era absoluta e instantânea.
A onda de sobrepressão gerada pela detonação em um espaço confinado era imensa. Esse pico de pressão de ar, por si só, era letal para qualquer pessoa no interior, causando danos internos massivos e fatais. O sistema elétrico era o primeiro a falhar. As luzes piscavam uma última vez antes de se apagarem para sempre, mergulhando o interior em uma escuridão total. Simultaneamente, o ar se tornava uma mistura densa e irrespirável de poeira de concreto, fumaça do explosivo e detritos. Os equipamentos de rádio, as linhas telefônicas e qualquer forma de comunicação com o mundo exterior eram instantaneamente cortados. O som ensurdecedor do impacto e da explosão era seguido, quase que imediatamente, por um silêncio absoluto e pesado. Não era a ausência de ruído do campo, mas a ausência de vida e função. As metralhadoras MG-42 estavam agora em silêncio, seus operadores neutralizados. Os rádios não emitiam mais estática, seus circuitos destruídos. Não havia gritos, ordens ou sons de movimento, apenas o som ocasional de detritos caindo ou do vento soprando através da nova abertura no teto. Este silêncio era a confirmação tática do sucesso da missão. O bunker, que minutos antes era um nó ativo e perigoso na rede de defesa alemã, havia sido transformado em um túmulo de concreto. Ele não estava mais suprimido, estava erradicado. Para os soldados de infantaria americanos que se preparavam para o assalto, aquele silêncio pesado vindo da direção da fortaleza era o sinal mais claro de que o caminho à frente estava, agora, aberto. O sucesso obtido na Itália foi apenas o prelúdio, um campo de provas onde a doutrina e a eficácia do obuseiro M1 foram validadas em combate real. As lições aprendidas nos Apeninos foram rapidamente assimiladas e a arma, antes vista como uma solução para problemas específicos, foi elevada ao status de ferramenta estratégica essencial para a próxima fase da guerra. Na fronteira da própria Alemanha, a linha Siegfried esperava. Conhecida pelos alemães como Westwall, esta era uma barreira muito mais extensa e psicologicamente importante do que a linha gótica. Estendendo-se por mais de 600 quilômetros, era a defesa final do solo pátrio, um símbolo da propaganda nazista e uma formidável realidade militar composta por milhares de bunkers, casamatas, túneis e barreiras antitanque conhecidas como dentes de dragão. Atacar esta linha significava atacar a Alemanha em si, e os aliados sabiam que a resistência seria feroz e determinada. Foi aqui, diante da tarefa monumental de romper o Westwall, que o M1 foi empregado em massa. A abordagem não era mais reativa, utilizando os obuseiros pesados apenas quando outras táticas falhavam. Em vez disso, tornou-se proativa e sistemática. Batalhões de artilharia pesada foram organizados e posicionados em setores-chave ao longo da frente, com a missão primária de desmantelar a espinha dorsal da defesa alemã antes mesmo que os principais assaltos de infantaria começassem. O comando aliado havia entendido que o custo em vidas para tomar cada bunker com assaltos frontais era inaceitável. A solução era apagar esses pontos fortes do mapa, um por um, usando a força esmagadora do calibre 240 mm. O processo era metódico, quase industrial. A inteligência desempenhava um papel crucial. Relatórios da infantaria, fotografias de reconhecimento aéreo e interrogatórios de prisioneiros eram usados para mapear a rede defensiva alemã e identificar os nós táticos mais importantes. Eram priorizados os bunkers de comando, que controlavam setores inteiros da linha, as casamatas de artilharia, que podiam infligir pesadas baixas às tropas que se concentravam para o ataque, e os ninhos de metralhadoras posicionados em locais estratégicos para criar campos de tiro cruzado. Uma vez que um alvo de alta prioridade era identificado, a tarefa era atribuída às baterias de M1. Baterias inteiras de obuseiros, por vezes múltiplos batalhões, trabalhavam em conjunto, concentrando seu poder de fogo em um único ponto. A precisão era fundamental. As equipes de artilharia realizavam cálculos balísticos complexos para garantir que os projéteis de 160 quilos, disparados a mais de 20 quilômetros de distância, atingissem seu alvo com o mínimo de desvio. O objetivo não era apenas danificar, mas aniquilar. Um único impacto direto era frequentemente suficiente para neutralizar uma estrutura, mas as baterias continuavam bombardeio até que os postos de observação avançados confirmassem a destruição total do alvo. O objetivo era desmontar os pontos fortes mais resistentes, um por um, criando sistematicamente brechas na linha defensiva. Este método transformou a natureza do assalto. Em vez de uma onda humana se chocando contra uma parede de concreto, o avanço passou a ser precedido por uma demolição calculada, que removia os dentes mais afiados da defesa alemã antes que eles pudessem morder. A visão de múltiplas posições de M1, com suas equipes operando em uníssono para carregar e disparar esses gigantes de aço, tornou-se uma imagem definidora da luta para entrar no coração da Alemanha.
A mudança na escala de tempo foi a consequência mais imediata e decisiva da introdução do obuseiro M1 em massa na frente ocidental, onde um cerco tradicional, mesmo no contexto da Segunda Guerra Mundial, levaria semanas de combates sangrentos. As baterias de 240 mm resolviam o problema em questão de horas. Esta compressão do tempo de combate alterou fundamentalmente a dinâmica do avanço aliado contra a linha Siegfried. Um assalto convencional a um ponto forte alemão seguia um padrão previsível e custoso. Primeiro, uma barragem de artilharia de campo, com projéteis de 105 e 155 mm, tentaria suprimir os defensores. Depois, sob a cobertura deste fogo, os engenheiros de combate avançariam para tentar limpar os campos minados e abrir caminho através das barreiras antitanque, sofrendo pesadas baixas no processo. Finalmente, a infantaria, apoiada por tanques, lançaria um assalto direto contra a casamata. Este ciclo de ataque e contra-ataque podia se repetir por dias, com cada metro de terreno conquistado sendo pago com alto preço em vidas humanas. O novo método, centrado no poder de fogo do M1, era brutalmente mais eficiente. A tática era uma demonstração de poder de fogo industrial e metódico. O processo começava com a identificação precisa de um nó tático, um bunker-chave cuja neutralização comprometeria a integridade defensiva de todo um setor. Este alvo era selecionado não ao acaso, mas com base em um cuidadoso trabalho de inteligência, que combinava reconhecimento aéreo com relatórios de patrulhas de infantaria. Uma vez que o alvo era designado, a missão era atribuída a uma ou mais baterias de 240 mm. O objetivo não era a supressão, mas a obliteração física. O bombardeio começava. Não era uma barragem contínua e imprecisa, mas uma série de disparos deliberados e ajustados. O primeiro projétil era disparado, e postos de observação avançados, localizados a uma distância segura, mas com uma linha de visão clara do alvo, relatavam o ponto de impacto por rádio. A equipe de artilharia, a quilômetros de distância, fazia então correções mínimas nos seus cálculos de elevação e direção. O segundo disparo era feito. Este processo de ajuste de tiro continuava até que o primeiro impacto direto fosse confirmado. A partir desse momento, a fase de destruição começava. Disparo após disparo, os projéteis de 160 kg eram lançados sobre o mesmo ponto. A estrutura de concreto, projetada para resistir a um ou dois impactos, simplesmente não conseguia suportar a energia cinética e explosiva de múltiplos golpes no mesmo local. O concreto começava a se desintegrar, os vergalhões de aço se partiam e, finalmente, a estrutura colapsava sobre si mesma. O processo todo, desde o primeiro disparo de ajuste até a confirmação da destruição do alvo, raramente levava mais do que um dia de trabalho. Na maioria dos casos, algumas horas eram suficientes para remover completamente um bunker do mapa tático. Para a infantaria americana, a diferença era transformadora. Em vez de se prepararem para um assalto sangrento contra uma posição de metralhadora ativa, eles agora guardavam o silêncio. Eles esperavam a confirmação pelo rádio de que o Black Dragon havia feito seu trabalho. O que antes era um problema tático que custaria a vida de dezenas de homens, agora era uma questão de logística e balística, resolvida a uma distância segura. A eficácia era tal que a simples presença de uma bateria de M1 em um setor podia ter um efeito paralisante no moral dos defensores alemães, que sabiam que a solidez de seu concreto não era mais uma garantia de sobrevivência. A guerra de atrito estava sendo substituída por uma guerra de demolição. Cada bunker silenciado pelo obuseiro M1 não representava apenas a neutralização de uma posição inimiga, era a criação de uma brecha na muralha. A força das linhas defensivas alemãs, como a linha Siegfried, não residia na invulnerabilidade de um único ponto, mas na integridade de todo o sistema. As casamatas eram projetadas para operar em conjunto, com campos de tiro que se sobrepunham e se protegiam mutuamente. A destruição de um único nó tático nesta rede interligada criava um colapso em cascata no setor imediato. Onde antes existia uma parede de fogo cruzado, agora havia um corredor, um ponto cego que as posições adjacentes não conseguiam cobrir eficazmente. Era através dessas brechas, abertas pela força bruta do calibre 240 mm, que a infantaria e os blindados americanos podiam finalmente fluir. O avanço não era mais um assalto frontal contra posições preparadas, uma tática que inevitavelmente resultava em um número elevado de baixas. Em vez disso, transformava-se em uma exploração metódica da fraqueza recém-criada. Unidades de infantaria, apoiadas por tanques Sherman, eram direcionadas para avançar através da cratera fumegante onde antes existia uma fortaleza de concreto. Uma vez que atravessavam a linha defensiva principal, a dinâmica do combate mudava drasticamente a favor dos aliados.
Eles não estavam mais na zona de morte planejada pelos alemães, estavam agora nos flancos e na retaguarda das defesas restantes. A partir desta nova posição de vantagem, as tropas americanas podiam contornar as casamatas que ainda estavam operacionais. Os bunkers alemães eram projetados com o máximo de proteção em suas faces frontais, voltadas para o inimigo, mas eram significativamente mais vulneráveis em seus lados e, especialmente, em sua retaguarda. As aberturas para ventilação e as portas de acesso, geralmente localizadas na parte de trás, tornavam-se pontos fracos expostos. A infantaria americana podia agora atacar essas posições a partir de ângulos para os quais elas não foram projetadas para se defender, usando armas antitanque portáteis como a bazuca, ou simplesmente suprimindo as frestas de tiro com fogo de metralhadora enquanto equipes de assalto se aproximavam com cargas de demolição. Este método permitia que os aliados evitassem os campos de morte que haviam sido meticulosamente planejados pelos engenheiros alemães. As áreas abertas, pré-mapeadas para barragens de artilharia e morteiros, e os corredores canalizados para o fogo cruzado de metralhadoras, eram agora contornados. O plano defensivo alemão, baseado na canalização do ataque para pontos específicos, era desfeito. O avanço tornava-se mais rápido, mais seguro e exigia um custo humano significativamente menor. O obuseiro M1, portanto, não ganhava a guerra sozinho. Sua função não era a de ocupar terreno ou combater diretamente as forças inimigas em manobra. Sua função era a de um especialista em demolição, uma ferramenta cirúrgica de força esmagadora. Ele era o ariete que quebrava o portão. Uma vez que o portão estava no chão, cabia à infantaria e aos blindados, às forças de armas combinadas do Exército dos Estados Unidos, a tarefa de invadir a fortaleza. O M1 abria a porta para quem, de fato, venceria a batalha. A consequência direta desta tática de demolição era uma mudança fundamental na aritmética do campo de batalha. Cada projétil de 160 quilos que atingia seu alvo representava uma redução mensurável no número de baixas aliadas. Para compreender a magnitude deste impacto, é preciso visualizar o cenário alternativo, um assalto de infantaria convencional contra uma casamata intacta da linha Siegfried. Tal operação significaria expor dezenas, por vezes centenas, de soldados ao fogo cruzado de metralhadoras MG-42, cujas posições eram protegidas por concreto e aço. Significaria avançar por terrenos abertos, pré-mapeados para barragens de morteiros e artilharia alemã. Cada metro de avanço seria conquistado sob um fogo intenso, resultando inevitavelmente em um número elevado de mortos e feridos. A neutralização de um único bunker por meios convencionais poderia custar a eficácia de combate de um pelotão ou até de uma companhia inteira. O obuseiro M1 alterou essa equação. O pesado fardo logístico, o circo de caminhões, guindastes e equipes especializadas que acompanhavam a arma, era o preço deliberado que o comando aliado estava disposto a pagar. Cada hora gasta na montagem do obuseiro, cada litro de combustível consumido para transportar suas seções e sua munição, era um investimento direto na preservação de vidas humanas. Esta era uma troca brutal, mas necessária, de aço por vidas. A doutrina militar americana, amadurecida ao longo do conflito, favorecia a aplicação de poder de fogo industrial para resolver problemas táticos, sempre que possível, em vez de depender unicamente da bravura e do sacrifício de seus soldados. O M1 era a manifestação máxima dessa filosofia. Para o soldado de infantaria na linha de frente, o som distante e grave do disparo de um M1 tornou-se um sinal de alívio. Não era apenas mais uma explosão no ruído constante da guerra. Era indicação de que um obstáculo letal em seu caminho estava sendo sistematicamente removido. A visão de uma fortaleza inimiga, que horas antes parecia uma barreira intransponível, reduzida a uma cratera fumegante, tinha um efeito profundo no moral das tropas. Confirmava que eles não estavam sendo enviados para se chocar contra uma parede, mas que o poder industrial de sua nação estava, literalmente, abrindo caminho à sua frente. As imagens de arquivo mostram essa relação de forma clara. Soldados de infantaria cansados, descansando perto de um M1 posicionado, olham para a arma não com a familiaridade que teriam com seus próprios rifles, mas com uma mistura de admiração e respeito por aquela máquina colossal que fazia um trabalho que eles, de outra forma, teriam que fazer com seu próprio sangue. Cada metro de avanço conquistado após um bombardeio do M1 era um metro ganho com menos baixas, permitindo que as unidades mantivessem sua força de combate para os desafios que ainda viriam no interior da Alemanha. No final, a campanha europeia da Segunda Guerra Mundial reafirmou uma lição fundamental na história dos conflitos: a eterna disputa entre a fortificação estática e a força de cerco. Por séculos, engenheiros construíram muralhas, e por séculos, exércitos desenvolveram ferramentas para derrubá-las. As linhas gótica e Siegfried foram a manifestação máxima dessa filosofia defensiva no século XX,
combinando concreto, aço e a própria geografia para criar barreiras que pareciam imunes às táticas de guerra de movimento que haviam definido os primeiros anos do conflito. Diante dessas muralhas, o avanço aliado havia se transformado em uma guerra de atrito, um impasse custoso medido em vidas humanas e em um calendário que se estendia perigosamente. O obuseiro M1 de 240 mm não foi apenas mais uma peça de artilharia. Foi a resposta industrial e tática a um problema de engenharia defensiva. Ele representou a conclusão lógica de que, para quebrar um obstáculo de força sem precedentes, era necessária uma aplicação de força igualmente sem precedentes. Sua história não é apenas a de uma arma, mas a de uma doutrina que priorizava o poder de fogo sobre o sacrifício de infantaria. Cada aspecto de sua operação, desde o complexo circulogístico necessário para movê-lo até os cálculos balísticos precisos exigidos para cada disparo, fazia parte de um cálculo deliberado. Era a troca de recursos materiais, tempo de preparação e esforço industrial pela preservação do recurso mais valioso de um exército, seus soldados. O resultado prático dessa filosofia foi a redefinição do custo de um assalto. A tarefa de neutralizar um bunker alemão deixou de ser uma empreitada de alto risco para a infantaria e os engenheiros de combate, e tornou-se uma sequência de demolição controlada, executada a quilômetros de distância. O M1 não apenas abria brechas, ele mudava a natureza do campo de batalha. Ao erradicar os nós defensivos mais fortes, ele desmantelava a lógica do sistema defensivo inimigo, permitindo que as forças de manobra explorassem as fraquezas criadas, contornassem as posições restantes e mantivessem o ímpeto da ofensiva. O avanço através da linha Siegfried, embora ainda difícil, tornou-se possível a um custo que a liderança aliada considerava aceitável. Portanto, a história do M1 transcende suas especificações técnicas. Ele se tornou um símbolo da capacidade industrial americana de identificar um desafio tático específico e projetar, produzir e desdobrar uma solução esmagadora. Enquanto os exércitos alemães lutavam com recursos cada vez mais escassos, os Estados Unidos podiam se dar ao luxo de empregar sistemas de armas logisticamente exigentes como o Black Dragon, porque o retorno do investimento, medido em vidas salvas e em um avanço mais rápido em direção à vitória, era incalculavelmente alto. A arma era prova de que, na guerra industrial moderna, a capacidade de projetar e aplicar força de forma concentrada era uma vantagem estratégica decisiva. No final das contas, a lição ensinada pelas ruínas fumegantes das fortalezas alemãs foi imutável, uma verdade que ecoa através da história militar. A tecnologia e as táticas podem evoluir, mas certos princípios fundamentais permanecem. Contra muralhas projetadas para absorver e resistir, a solução definitiva raramente é a sutileza. A aritmética é simples: mais calibre, menos guerra. E nos campos de batalha da Europa em 1945, os Estados Unidos provaram que tinham ambos.